Sempre fico até tarde no escritório. Sou a última a sair, geralmente por volta das 22 horas. Nunca me incomodei com isso até aquela quinta-feira. O prédio comercial onde trabalho tem um estacionamento enorme, com 8 andares. Como chego, mais tarde que a maioria, sempre deixo meu carro no último andar, o mais vazio. Naquela noite, quando saí do elevador no 8º andar do estacionamento, notei o silêncio imediatamente. O eco dos meus saltos no concreto parecia mais alto que o normal. Caminhei em direção ao meu carro, um Honda Civic cinza estacionado na seção F. O estacionamento estava quase vazio, com apenas 5 ou 6 carros espalhados pelo andar inteiro. As luzes fluorescentes piscavam levemente, criando sombras instáveis entre as colunas de concreto. Foi quando percebi um homem parado ao lado de uma van branca, a uns 20 metros de distância. Ele usava um boné preto e olhava para baixo, mexendo em algo que não consegui identificar. Não havia nada de extraordinário nisso. Provavelmente, só mais alguém que tinha trabalhado até tarde. Mas algo na sua postura me deixou desconfortável. Peguei as chaves na bolsa e acelerei o passo. Quando passei por uma fileira de carros, o homem levantou a cabeça. Por um segundo, nossos olhos se encontraram. Ele sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Desviei o olhar e continuei andando, agora mais rápido. Meu carro estava a apenas 2 fileiras de distância. Ouvi passos atrás de mim. Ele estava se movendo. Resisti ao impulso de olhar para trás. Com licença, senhora. A voz dele ecoou pelo estacionamento vazio. Não respondi. Continuei andando, já com a chave posicionada entre os dedos. Os passos atrás de mim aceleraram. Só preciso de ajuda com uma direção. Ele insistiu, agora mais perto. Cheguei ao meu carro e rapidamente apertei o botão de destravamento. O homem estava a menos de 10 metros de distância, andando diretamente em minha direção. No reflexo da janela, vi algo metálico em sua mão. Entrei no carro e tranquei as portas imediatamente. Ele chegou à minha janela naquele instante. O sorriso havia desaparecido. Em sua mão direita, vi uma faca pequena, daquelas de cabo retrátil. Abra a porta, ele ordenou. A voz completamente diferente agora. Fria, determinada. Liguei o carro. Ele bateu na janela com a parte sem lâmina da faca. 1, 2 vezes. O som ecoou pelo estacionamento vazio. Abra a porta agora, gritou, o rosto distorcido pela raiva. Dei ré bruscamente. Ele tentou se agarrar ao retrovisor, mas escorregou. Pisei no acelerador e o carro disparou pela rampa de saída. No retrovisor, vi o homem parado, me observando. Então ele começou a correr na direção da van branca. Desci os 8 andares em velocidade perigosa, com o coração martelando no peito. Quando cheguei à cabine de pagamento, praticamente joguei o cartão para o atendente, que me olhou assustado. Tem um homem... Ele tentou... Comecei a dizer ofegante. A senhora está bem? Quer que eu chame segurança? O atendente perguntou. Antes que pudesse responder, vi pelos espelhos de segurança uma van branca descendo a rampa. Era ele. Sim, chame a polícia, ele está vindo, gritei. O atendente pegou o telefone imediatamente. A cancela abriu e saí, para a rua, virando na primeira esquina que encontrei. Dirigi por quase 20 minutos por rotas aleatórias, verificando constantemente se estava sendo seguida antes de parar em uma delegacia. A polícia registrou minha queixa e prometeu verificar as câmeras de segurança do estacionamento. 3 dias depois, recebi uma ligação do investigador encarregado. Eles tinham identificado a van e seu proprietário. O homem já estava sendo procurado por 2 tentativas de sequestro em outros estacionamentos da cidade. No porta-malas da van, encontraram cordas, fitas adesivas e sacos plásticos grandes. Agora trabalho de casa sempre que possível. Quando preciso ir ao escritório, saio antes do anoitecer e nunca mais estaciono no último andar.
Eu tenho 22 anos e estudo na Universidade Estadual de Ohio. Isso aconteceu no semestre passado, durante o período de provas finais. Eu estava na biblioteca estudando até tarde, por volta das 23h30. O campus fica bastante vazio nesse horário, especialmente na área do estacionamento onde deixo o meu carro, que fica um pouco afastada dos prédios principais. Quando estava saindo da biblioteca, percebi que havia apenas mais 2 pessoas no saguão. Um segurança que parecia estar quase dormindo e um rapaz que não reconheci, sentado sozinho em um dos sofás. Ele me olhou de uma forma estranha quando passei, o que me deixou um pouco desconfortável, mas não dei muita importância. Comecei a caminhar para o estacionamento. O caminho tem algumas áreas mal iluminadas, então sempre mantenho as chaves na mão, prontas para usar. Estava caminhando rápido, ouvindo música com apenas um fone para poder perceber qualquer coisa estranha ao meu redor. Quando cheguei ao estacionamento, percebi algo que me fez gelar. Entre 2 carros, a uns 20 metros de onde eu estava, havia um homem agachado. Ele parecia estar escondido, observando o estacionamento. No início, achei que poderia ser alguém procurando algo que havia caído. Mas ele não estava usando o celular como lanterna, nem parecia estar realmente procurando nada. Decidi manter distância e observar por um momento. Foi quando percebi que era o mesmo rapaz da biblioteca. Ele tinha chegado ao estacionamento antes de mim, provavelmente usando um caminho alternativo, e estava agora esperando. Meu carro estava na direção oposta, então decidi me afastar e dar a volta por outro caminho. Enquanto me afastava lentamente, tentando não demonstrar que o havia notado, vi pelo canto do olho que ele se levantou e começou a andar na minha direção. Nesse momento, larguei qualquer pretensão e comecei a correr. Corri até meu carro, abri a porta e entrei o mais rápido possível, trancando-a imediatamente. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui colocar a chave na ignição. Quando finalmente liguei o carro, vi pelo retrovisor que o homem estava correndo em minha direção. Arranquei rapidamente e saí do estacionamento. No retrovisor, vi que ele mudou de direção, correndo para um carro escuro estacionado próximo à saída. Peguei meu celular para ligar para a polícia do campus, mas quando olhei novamente no retrovisor, vi que o carro dele já estava saindo do estacionamento. Ele não ligou os faróis e começou a seguir o mesmo caminho que eu. Por sorte, nesse momento, outro carro saiu do estacionamento principal do campus e pude me manter entre os 2 veículos até chegar a uma área mais movimentada. Vi o carro escuro fazer uma curva brusca e desaparecer em uma rua lateral. No dia seguinte, fiz um boletim de ocorrência com a segurança do campus. Descobri que 2 outras estudantes haviam relatado situações similares nas semanas anteriores. A polícia aumentou as rondas no estacionamento e, desde então, sempre peço para algum colega me acompanhar até o carro quando fico até tarde no campus. Sempre gostei de caminhar na praia durante o inverno. O litoral norte de Santa Catarina fica praticamente deserto nessa época do ano, especialmente nos dias de semana. A sensação de ter quilômetros de areia só para mim sempre me trouxe paz. Até aquela tarde de julho, o céu estava nublado, mas não chovia. Decidi fazer minha caminhada habitual na Praia do Ervino, um trecho quase selvagem com poucas casas, a maioria fechada na baixa temporada. Estacionei meu carro no pequeno acesso público e comecei a caminhar pela areia úmida. O mar estava agitado, com ondas cinzentas quebrando com força. À minha direita, dunas cobertas por vegetação rasteira se estendiam por centenas de metros até chegarem a uma área de mata fechada. À esquerda, apenas o oceano infinito. Não havia ninguém à vista em nenhuma direção. Após cerca de 20 minutos de caminhada, notei algo estranho mais adiante. Uma barraca pequena, daquelas de um camping montada bem próxima às dunas.
Achei curioso. Acampar ali era proibido, ainda mais naquela época do ano. Quando me aproximei, vi um homem sentado em frente à barraca. Ele parecia ter uns 40 anos, barba por fazer, usando uma jaqueta pesada demais para a temperatura. Ao lado dele, uma mochila grande e o que parecia ser um facão encostado na areia. Provavelmente um pescador, pensei. Acenei educadamente e continuei meu caminho, passando a uns 10 metros de distância. Oi, tudo bem? Ele gritou quando eu já estava alguns metros adiante. Parei e me virei. Tudo, respondi, mantendo a distância. Você mora por aqui? Perguntou, levantando-se. Não, só estou caminhando, respondi, começando a me sentir desconfortável. É que eu perdi meu celular, disse ele, dando alguns passos em minha direção. Pode me emprestar o seu para eu ligar para um amigo vir me buscar? Instintivamente, coloquei a mão no bolso onde estava meu celular. Desculpa, estou sem bateria. Menti. Ele estreitou os olhos, como se avaliasse minha resposta. Sério? Que pena. Comecei a andar de costas, ainda olhando para ele, quando percebi que ele tinha pegado o facão e começava a caminhar na minha direção. Na verdade, só preciso fazer uma ligação rápida, insistiu, sua voz mudando de tom. Tenho certeza que você tem bateria suficiente para isso. Meu coração disparou. Virei-me e comecei a andar rapidamente, quase correndo. Ei! Espera aí, gritou, agora claramente me seguindo. Olhei para trás. Ele estava a uns 30 metros, andando rápido com o facão na mão. Comecei a correr de verdade. Meu carro estava a pelo menos 2 quilômetros de distância. Não havia ninguém para pedir ajuda. Só quero o celular, ele gritou, também correndo agora. Corri pela areia molhada, onde era mais firme. Mas mesmo assim, era difícil manter velocidade. Olhei para trás novamente. Ele tinha diminuído a distância para uns 20 metros. O pânico tomou conta de mim. Decidi mudar de direção, correndo para as dunas. Talvez conseguisse me esconder na vegetação ou alcançar alguma das casas. Fechadas. Foi uma decisão errada. A areia solta das dunas diminuiu meu ritmo drasticamente. Ele estava ganhando terreno rapidamente. Não adianta correr. Gritou a apenas uns 15 metros de distância. Foi quando avistei, mais adiante nas dunas, um grupo de pessoas. Pareciam ser trabalhadores fazendo a manutenção de uma das casas de veraneio. Mudei minha rota na direção deles e comecei a gritar por socorro. O homem parou imediatamente quando viu o grupo. Hesitou por um momento, então guardou o facão dentro da jaqueta e rapidamente deu meia volta, correndo de volta para sua barraca. Os trabalhadores me viram e um deles veio ao meu encontro. Expliquei a situação, ofegante. 2 deles pegaram pás que estavam usando e vieram comigo em direção à barraca, enquanto o outro chamava a polícia. Quando chegamos ao local, a barraca ainda estava lá, mas o homem havia desaparecido. Dentro da barraca, no entanto, encontramos algo perturbador. Uma mochila feminina contendo documentos e um celular. Também havia várias cordas e um rolo de fita adesiva larga. A polícia chegou cerca de 30 minutos depois. O policial que registrou a ocorrência me mostrou uma foto no celular dele. É esse o homem que você viu? Era ele. O policial explicou que havia um alerta para sua captura. 3 mulheres tinham desaparecido nos últimos 2 meses em praias isoladas da região. Uma delas havia sido encontrada uma semana antes, com sinais de tortura, abandonada em uma área rural. 2 dias depois, o homem foi capturado tentando atacar outra mulher em uma praia vizinha. Hoje, quando vejo uma praia vazia, não sinto mais aquela antiga sensação de paz. Se você gostou desses relatos, não se esqueça de se inscrever e deixar sua opinião nos comentários. O que você faria no lugar dessas pessoas? Qual dos relatos mais te deu medo? Deixe sua sugestão de que tipo de relatos você gostaria de ouvir no próximo vídeo e até os próximos relatos.